Porque hoje, por exemplo, tem muita orientação tributária, que você precisa de fazer todo um estudo, né, para orientar o contribuinte na dúvida de um contencioso, né? Agora, por exemplo, assim, tecnologia é desafio em cima de desafio. Com e lá na certeza. Prodeste, por exemplo, Marcelo, deve ter vários projetos e tem muitos desafios para poder tocar esses projetos. Qual é essa dificuldade? Há alguma dificuldade? Porque, assim, o analista de negócio da Prodeste, entendo eu, que são diversas secretarias. Sim, né? sim, E isso é um desafio e como que faz para poder mitigar, trabalhar essa questão? Então, eu tenho um pensamento um pouco diferente em relação assim, o Prodeste tem que atender todas as secretarias? Nem sempre. Por quê? Nós precisamos, e isso foi uma coisa que eu levei para dentro da Cefaz também, que a GTEC também não conseguiria atender todas as necessidades. E aí a gente tem que aplicar a governança, né? E a governança é o quê? É eu ter o conhecimento de todos os projetos, é eu priorizar, fazer o vínculo daquilo que faz conexão com a estratégia do governo naquele momento, né? Claro que tem os projetos que têm que ser trabalhados porque são entregas pontuais de uma lei, de uma necessidade que está latente. Mas outros são políticos. E aí os políticos, os projetos políticos podem ser muito bem tratados por pessoas de fora, contratações externas. À luz por exemplo, da inteligência artificial, a gente fez um projeto que era no antigo CEP. A gente implantou, né, modelos de inteligência artificial ali justamente para quê? Porque para um ser humano ficar avaliando todos os processos ali, ia ser assim, anos e anos a gente avaliando todo um legado de processos papel que a gente precisava desovar. Então foi feito um projeto, esse projeto inclusive ganhou o prêmio, a gente já apresentou. E sobre a questão dos desafios que são enormes, é governança, Leandro. Eu acho assim, a gente aplicar a governança, a gente ter procedimentos claros, priorizações, e a área de negócio estar junto é o que é fundamental para a gente seguir e tocar as coisas. Você comentou uma coisa, priorização, isso que acho que é mais difícil, né? Eu lembro que eu era gerente, a gente fazia uma classificação, sei lá, 50 projetos. Qual que vai trazer mais receita para o Estado? Aí tem uma pontuação. Qual que vai reduzir a burocracia para o contribuinte? Tem outra pontuação. Exatamente. Aquilo que é mais rápido, outra pontuação. Aquilo que vai dar efeito imediato, outra pontuação. Aí você cria um ranking. Só que aí, às vezes, muda a gestão. Às vezes, muda o governo. Às vezes, para um governador, por exemplo, a prioridade dele é X. Para um outro governante, é Y. O mais importante, eu acredito para quando a gente trabalha com o auditor fiscal, é que a gente vai estar ali até se aposentar, ou não, né? Tem uns que fazem outro concurso, ou saem da instituição, mas são raras as exceções. Pelo menos depois que você fica de uns 10 anos, igual eu e você, dificilmente a gente vai sair dessa instituição. Eu não pretendo, ok? Mas assim, quando tem essa rotatividade, essa mudança, essa inovação, tecnologia, ela é muito rápida, né? Agora, vamos falar de um assunto que é interessante, que acho que todo mundo que está nos assistindo agora, que é sobre o eDocs, né? O sistema eletrônico hoje que o Estado exige, né? Hoje o contribuinte abre um processo em si, a grande maioria dos processos são abertos dentro desse sistema do eDocs, a pessoa faz um cadastro lá no portal, e ali ele faz os requerimentos, faz as solicitações e pode acompanhar tudo o que acontece. Aí eu vejo com Lessa. Lessa, o que você vê, o que mudou? Você pegou a transição do eDocs, quando você entrou não existia eDocs, acredito eu, e o que mudou isso na vida do auditor fiscal, esse sistema eletrônico? Eu sei que a gente não está totalmente dentro do sistema eletrônico do eDocs, né? A gente tem um depositário de documentos também, mas eu gostaria que você falasse dessa transformação, né? Dos autos de infração, por exemplo, que era tudo em papel, depois foram para esse depositário, e como que a gente vai chegar no eDocs? Aí eu vou pegar o Marcelo depois. Tranquilo. Então, o que ocorre, né? Vamos falar rapidamente da transição. O auto era impresso, certo? E a gente protocolizava, usava o CEP, né? Como o Marcelo falou. Sistema de protocolo. Isso, sistema de protocolo, e enviava ali para a agência para guardar a impugnação. Depois ia para o julgamento e seguia o rito dele. Tudo pastinha. Depois a gente passou pelo quê?
a digitalização desses processos. E a gente adquiriu uma ferramenta chamada GED, né? Chama por nós de GED, né? Tem outro nome, é uma ferramenta de prateleira, né? Que hoje organiza ainda. Então ainda existe GED dentro da Cefaz e ainda é usado. E aí depois, nesse âmbito que a gente saiu primeiro, né, com esse GED, essa digitalização dentro da Cefaz, e aí surgiu o eDocs, né? Só que, assim, dentro da vertente, aí, espero que você trate isso aí com gerente fiscal, gerente de arrecadação. Eu não quero falar em nome deles, né? Apesar de ser auditor, como você. Mas é porque, assim, a gente tem algumas vertentes, né? Por exemplo, a gente tem processo de fiscalização, que é o plano de auditoria. Então, ele nasce com uma série de indícios com sigilo de alvo, né, do contribuinte que vai ser alcançado, e às vezes dentro daquele próprio papel a gente diz, olha, você vai fazer um levantamento físico-quantitativo nele, ele tem indício de sonegação de substituição tributária, e o registro de passagem das notas fiscais deles não corresponde às rotas traçadas. Ok, isso tudo está ali dentro. E aí, a gente autua isso dentro do eDocs, mas o eDocs não é um sistema que o governo inteiro tem acesso. Ah, não, mas você pode marcar o processo como sigiloso. Ok, mas isso não está mais sob domínio da Cefaz, certo? Não está mais sob domínio da Receita Estadual. Então isso gera um pouco de desconforto. Então, a meu ver, existiria aí, talvez no futuro, uma questão híbrida para processos que estão, antes de ter um ato administrativo fechado, que ele se aperfeiçoou com a lavratura de um auto de infração, ele caía aí num limbo de autuação, que hoje ocupa o lugar do GED. Seria isso. Mas isso é uma discussão ainda que precisa evoluir. Por enquanto, estamos nesse sistema híbrido aí. Marcelo, em relação ao eDocs, por exemplo, hoje todas as secretarias não se entra, acho que, em processo físico mais. Todo contribuinte, sem sair de casa, falo contribuinte, né? Mas o usuário. Porque cidadão, pra gente na secretaria é sempre contribuinte, mas o cidadão em si, qualquer pedido, qualquer requerimento, ele faz por meio eletrônico, dentro de casa, né? Isso. Depois que ele tem um cadastro, ele faz a solicitação e o processo vai caminhando dentro das instituições.